E daí, pessoas? Olha só, por que o Bolsonaro lidera as pesquisas? Mais do que isso, hoje é sábado, amanhã é dia da eleição. Por que ele corre o sério risco de talvez ganhar em primeiro turno? O que está acontecendo? Eu estou te fazendo essa pergunta pelo seguinte, pensa comigo. O cara tem um partido que quase não existe, o PSL. Ele não tem tempo de TV. Ele fez o seu nome sozinho, sem apoio de nenhum órgão ou de nenhum outro líder, não tem um líder anterior que fez o nome dele. Ele não tem nenhum grupo de intelectuais forte ou de artistas, nada. Ele mesmo não tem experiência administrativa. O que aconteceu? Eu vou te explicar isso, mas eu vou usar umas ferramentas para explicação um pouco diferentes das usuais. Olha só, por que a gente toma uma decisão? Por que a gente escolhe alguma coisa? Existem vários fatores que fazem com que a gente escolha alguma coisa. Dentre esses fatores, o principal diz respeito àquilo que é inconsciente. Aquilo que está lá no nosso mundo inconsciente, que é 90% do que a gente é. 10% são tuas escolhas conscientes. Ou seja, a razão ela é consciente e a razão, no fundo, ela não faz a tua escolha. A razão ela mais justifica a tua escolha do que efetivamente é a quem decide. Quem é que decide então? As tuas emoções, as tuas memórias que estão atreladas às tuas emoções, os teus hábitos e os teus valores e crenças. Bolsonaro, ele retrata, digamos assim, ele expressa, ele vocaliza na pessoa dele um conjunto de valores e de crenças que é a maioria do eleitorado brasileiro. Bolsonaro, ele não está sendo um líder, ele não é um líder no sentido clássico da palavra líder, que consegue, digamos assim, atrair as massas, porque ele conseguiu, digamos assim, orientar as massas para um conjunto de valores. Não. Bolsonaro, ele simplesmente mostrou-se como o único, simplesmente o único candidato que se expressou politicamente nesse conjunto de valores do eleitorado. O eleitorado brasileiro ele tem que valores? O eleitorado brasileiro é conservador em essência. O eleitorado brasileiro ele é um eleitorado que se identifica mais como direita do que como esquerda, por incrível que pareça. Mesmo o eleitorado que muitas vezes acaba se identificando por esquerda, ele se identifica por esquerda, mas é a favor de valores que são mais condizentes com a direita. Que valores? Família, religiosidade, seja ela qual for, ou seja, Deus, o cristianismo, enfim. Valores voltados à preocupação com a segurança, o próprio livre mercado, querer menos impostos, que mais? Preocupações relacionadas à vida, ao dia a dia comum. E o Bolsonaro, ele simplesmente expressou isso. Pessoas, desde muito antes do período militar, não existia nenhum líder político, presta bem o que eu estou dizendo, não existiu nenhuma liderança política de expressão que conseguisse vocalizar esses valores de um modo simples, claro para a população. Simplesmente não existiu. O Bolsonaro foi o primeiro, e isso quando ele começou aquelas entrevistas lá nas Luciana Gimenez, né? Lembram? Lá no Super Pop. Ele aparecia na TV dando aquelas declarações. E o Bolsonaro ele aparecia como um tiozão. Sabe aquele tiozão do churrasco? Que fala assim, bandido é na cadeia. E não sei mais o que. Tem mais é que matar o bandido. Tem que enterrar. Tem que enterrar virado pra cima.
para não ocupar espaço. Sabe aquelas coisas, aqueles comentários que o tiozão do churrasco pega e larga, assim, e que são, se você analisar friamente com a razão, você vai ver que são deploráveis esses comentários, são horrorosos, mas expressam um sentimento e expressam a proteção desses valores da vida em sociedade, da família, etc, etc, etc. Bolsonaro expressou esses valores, foi o primeiro a expressar esses valores. E existe uma coisa, pessoas, e com isso eu quero dizer que Bolsonaro não é um líder. Ele simplesmente tornou-se, a população tornou ele um líder. Porque ele expressou esses valores e ele se colocou na condição de presidente, de candidato a presidente, e a população passou a elevá-lo à condição de líder. Começou a aclamá-lo, começou a chamá-lo de mito. E aí, veja, ele é o tiozão do churrasco que ousou na política falar o que o povo queria ouvir, e o que o povo queria ouvir em termos de valores, ainda que seja de um modo tosco, ainda que a tua razão, quando ouve aquilo ali, quando tu presta atenção naquilo, diz, nossa, isso não pode ser isso que ele está falando. Mas os valores são os valores da população. Um líder, o que faria? Se no Brasil tivesse surgido um líder de verdade, ele teria expresso esses valores ao longo dos anos com uma racionalidade de líder. Bolsonaro não tem isso. Bolsonaro só expressa os valores. Ele não consegue dar uma, digamos assim, uma moldura de racionalidade. Os valores saem assim, ó, pá, 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 daquele jeito. O gesto dele com uma arma simbolizando a segurança, a legítima defesa, mostra bem isso, que os valores eles vão saltando sem essa roupagem racional. E por isso que a intelectualidade se volta contra o Bolsonaro, dentre outras razões. Mas uma delas é essa. E por isso ele vira um alvo fácil por conta disso. Agora, o que eu digo para vocês é o seguinte, na PNL isso se estuda com o nome de rapport. É uma conexão. O que é o rapport? Você se adequa a um modo de... Rapport, vou dar um exemplo bem simples na terapia, tá? Mas para qualquer relacionamento. Você se adequa aos valores da outra pessoa, tanto na terapia quanto nas vendas, qualquer relacionamento. Tu te adequa aos valores da outra pessoa simplesmente ouvindo essa pessoa. A pessoa está falando ali, eu gosto disso, gosto daquilo, então tu te adequa a esses valores. Tu te adapta a esses valores. E aí essa pessoa começa a ver que tu tá ouvindo ela, e aí tu fala para essa pessoa que tá falando de acordo com certos valores. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, tipo, ela gosta de caçar, tá? Tu é um vendedor e tu tá ouvindo que a pessoa gosta de caçar, eu gosto de caça, e aí tu começa a ouvir, que interessante, tu gosta de caça, começa a fazer perguntas, tu gosta de caça, que legal, tu gosta de caça. Você diz, sim, eu gosto de caça é bom, não sei o quê. Aí tu tá ouvindo, daqui a pouco tu tá falando sobre caça pra pessoa. E com o tempo, ou seja, tu está sendo conduzido pela pessoa. A pessoa tem os valores dela, tu está te adaptando a ela. Depois de um tempo, tu começa a falar sobre caça e a pessoa está te ouvindo. E aí tu começa a falar sobre outras coisas relacionadas à caça e a pessoa está te ouvindo. E aí tu começa a falar de outras coisas que giram em torno da caça e às vezes não são só a caça. Tu tá falando sobre pesca, sobre não sei mais o que. E aí tu te tornou uma pessoa influente para essa pessoa. E aí, no início, tu foi conduzido por ela, adaptando seus valores, e depois tu passa a conduzir essa pessoa. Isso é um fenômeno de liderança. A liderança funciona assim. Bolsonaro, o que ele fez? Ele simplesmente passou a expressar para as pessoas os valores que elas queriam ouvir. E aí ele passou a conduzir essas pessoas. Só que aí que tá. Você pode fazer isso de um jeito orquestrado, racional. Nas vendas você faz isso. Bolsonaro fez isso de um modo dele, de um modo espontâneo, porque ele é a expressão desse cara aqui da sociedade. Então ele expressou isso naturalmente.
E aí sai essa explosão de liderança, porque Bolsonaro passa a ser erguido pelo povo. E aí ele vira o mito que ele virou. Essa é a explicação do Bolsonaro. Bolsonaro não é um líder que liderou seu povo. Bolsonaro, ele é a expressão do próprio povo nos seus valores. Então o Bolsonaro muito mais é liderado pelo povo do que é líder do povo. Ele, se for eleito, ele vai ter a função de liderar esse povo. E aí é que veremos o próximo capítulo. Ok, pessoas? Até a próxima!